Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da nossa capacidade de leituramento. Dentro do projeto Quebradas. Vamos compreender como a Covid-19 invadiu as periferias do Distrito Federal. Por favor, jovem MPS, a leitura do artigo jornalístico vai. Covid-19 no Distrito Federal. A periferia, capítulo 1, Quebradas. A maioria dos infectados e mortos por Covid-19 no DF é da periferia. Novo coronavírus chegou ao Distrito Federal importado de moradores com alto poder aquisitivo, que fizeram viagens internacionais. No entanto, hoje, a maioria dos infectados vive na periferia de Brasília, local onde há também o maior número de mortes pela doença. Autor do livro, Alan Rios, postado em 5/7/2020. Vitória Alves mora em Planaltina e trabalha no plano piloto. Viagem de ônibus leva cerca de 40 minutos. Edneide de Jesus precisa se deslocar 30 quilômetros para buscar atendimento para o filho, que tem necessidades especiais. O avanço do novo coronavírus no Distrito Federal evidencia as desigualdades sociais da capital e é isso que afirma especialistas que destacam as vulnerabilidades da população de baixa renda no DF. No primeiro boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde divulgam o recorte da infecção por região. Em 26 de março de 2020, o plano piloto tinha a maioria de casos, com 50 moradores diagnosticados com Covid-19, enquanto apenas uma pessoa em Ceilândia havia recebido o resultado positivo. Hoje, em Ceilândia, concentra o maior número de infectados, com quase 2 vezes mais ocorrências se comparada ao plano piloto. Para explicar essa mudança que atingiu outras regiões periféricas, pesquisadores lembram que é preciso avaliar amplamente o perfil de cada local. Além da observação dos indícios de isolamento social, é necessário compreender os motivos que fazem as pessoas saírem de casa, uma vez que muitos precisam quebrar a quarentena para trabalhar. Rapidamente, além da observação dos índices de isolamento social, é necessário compreender os motivos que fazem as pessoas saírem de casa, uma vez que muitos precisam quebrar a quarentena para trabalhar. Releia, jovem, a partir daqui. Além da observação dos indícios de isolamento social, é necessário compreender os motivos que fazem as pessoas saírem de casa, uma vez que muitos precisam quebrar a quarentena para trabalhar. Vitória Alves, 18 anos de idade, é operadora de telemarketing. É uma empresa na Asa Sul. No entanto, a jovem mora em Planaltina. Como trabalho longe, não dá para fazer isolamento direitinho. Preciso pegar o ônibus e evito ficar perto das pessoas, mas às vezes ele está lotado e não tem muito o que fazer. A viagem leva de 40 minutos a 1 hora. Quando está muito engarrafado, conta a Vitória, que tem asma e bronquite e mora com uma pessoa idosa. Professor de saúde coletiva da Faculdade da Saúde da Universidade de Brasília, UNB, de Campos, de Ceilândia. Britney Tavares acredita que o transporte público é um dos fatores que pode explicar o aumento de casos da Covid-19 na periferia, trabalhadores e os mais pobres. Quanto maior o tempo de confinamento de alguém dentro de um ônibus ou metrô, maior o fato de risco. Muitas pessoas encaram longas jornadas e enfrentam poucas frotas de ônibus e são impossibilitadas do distanciamento mínimo dentro desses meios, diz Britney. O trabalho é outro ponto que pode influenciar no avanço
doença. Nas regiões de população com menor poder aquisitivo, o plano piloto tem condições de promover um fechamento de cidade como Ceilândia. Tem mais dificuldade, não há efetivamente um distanciamento social quando as classes mais favorecidas continuam utilizando serviços domésticos. Por exemplo, a empregada tem que trabalhar e o porteiro também é obrigado a ir, porque eles não encontram o subsídio necessário e precisam se expor ao risco por conta do salário. Comenta o especialista. Lembra o bloqueio histórico aos direitos básicos como educação, cultura e saúde de qualidade. Reflete-se no momento atual e prejudica pobres e negros. Para ele, a situação exige um comprometimento maior do Estado. Como não há um posicionamento firme de quem representa a população politicamente, acaba-se criando uma permissividade, ou seja, se alguém acima de mim diz que não existe necessidade de isolamento, por que eu vou fazer isso? Isso gera um efeito no comportamento da população que se comporta como se o risco fosse algo menor. Sintetiza. Maravilha! Vira a capa dessa apostila, por favor. Vira a capa para apreciarmos o fato de que este material foi o primeiro material da nossa atividade. Ele foi produzido no ano de 2020. Trabalho elaborado com o jovem DCG, módulo 1. Coisa boa. Para incrementarmos essa leitura, vamos acessar o conceito de desigualdade social. Como a própria expressão denota, a desigualdade social é um fenômeno social, cultural e histórico exterior ao indivíduo, não sendo, portanto, determinado por condições naturais, biológicas ou por herança genética. Desse modo, é necessário ter presente que ninguém nasce desigual, mas com grande frequência as pessoas nascem em condições desiguais. Segundo o sociólogo Guilherme Galiano, quando falamos de desigualdade social, estamos nos referindo ao fato de existirem hierarquias entre pessoas e grupos sociais, nas quais os indivíduos que ocupam posições superiores possuem vantagens em relação aos que ocupam posições inferiores. Essas vantagens ou privilégios dizem respeito às formas de acesso à distribuição de bens socialmente valorizados. Por exemplo, o capital, o poder e a informação. Essa distribuição é sempre ordenada por normas, o que a torna um componente da estrutura de grupos e sociedades. A desigualdade social refere-se à existência de privilégios na distribuição de bens sociais, possuindo certas características básicas que passaremos a descrever. Primeira característica básica da desigualdade social. A desigualdade é um fenômeno social. As desigualdades de gênero, raça e etnia não são fatores biológicos ou naturais, mas sim são fatores artificiais, no sentido de serem uma criação humana. Segunda característica, a desigualdade é um fenômeno onipresente, pode ser verificada em todas as sociedades humanas. Terceira característica, a desigualdade adquire diferentes configurações. As desigualdades mudam de forma e de conteúdo em cada época histórica e tipo de sociedade. É uma construção humana. Quarta e última característica, a desigualdade influencia as condições de vida das pessoas e dos grupos sociais.